Bom dia. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Muita chuva, friaca. Bastante. Eu coloquei na plataforma uma informação sobre trabalho extra para quem tirou menos que 7 no teste, tá? Tem lá uma informação que tá como uma tarefa individual também. Então, confere se você tirou menos de 7. Se você tirou a tarefa, o seu nome está marcado para aparecer a tarefa individual para você, tá? Se não tiver nada lá, é porque você não me deve nenhum trabalho. O trabalho é extra, não é um trabalho obrigatório. Mas sabendo que se você tirou menos que 7 no teste e se você tirar menos que 7 na prova, a probabilidade de você ir para a recuperação é de 100%. Então, faz o trabalho. Deixa a Anne entrar aqui para poder dar o recado. Bom dia, Anne. Bom dia, professor. Então, estou falando aqui sobre o trabalho que está lá na plataforma, tá? Para todo mundo que tirou menos de 7 no teste. Se você tirou menos que 7 no teste, a probabilidade de você ir para a recuperação é grande se você tirar menos de 7 na prova. Quer dizer, é grande não, é de 100%, né? Então, eu marquei uma tarefa individual para quem está com menos de 7 no teste. Se você entrar e tiver a tarefa, é interessante fazer. É obrigatória? Não, não é obrigatória. Porém, é bastante interessante que você faça. Tá? É um trabalho super fácil, muito tranquilo de fazer, para mandar para o meu e-mail até a próxima segunda-feira, tá? Bem, hoje a gente vai terminar essa nossa fala sobre o cristianismo e na próxima aula eu já vou entrar em islamismo. Então, eu tenho 2 vídeos para passar para vocês hoje. Primeiro, eu quero passar sobre essa separação que aconteceu entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. E depois a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Martinho Lutero. E aí, a história da Reforma Protestante, vocês já conhecem. O que eu gostaria de abordar mais é justamente a questão
da biografia de Martinho Lutero, tá? Deixa eu ver se pelo YouTube vai. Vocês estão me ouvindo bem ou tá falhando? Tá dando pra ver direitinho, professor. Deixa eu entrar primeiro no vídeo, depois eu compartilho a tela. Não sei se é a internet ou se é o vídeo. Em casa funcionou tudo direitinho. Que tal aproveitar um desconto da Mobile para renovar sua casa? Baixe o app e use o cupom Vem Pro App. Já tem muito tempo que o cristianismo deixou de ser uma religião. Consegui, gente. Bom dia, Lídia. Muito tempo que o cristianismo deixou de ser uma religião com completa unidade doutrinária e eclesiástica entre todos os seus fiéis. Hoje nós podemos dizer que a cristandade está dividida em 3 ramos majoritários:
a Igreja Católica, o Protestantismo e a Igreja Ortodoxa Oriental. O protestantismo, como é de conhecimento geral para nós aqui do Ocidente, tem uma origem bem definida. Ele tem sua semente exatamente numa dissidência em 1517, quando um monge agostiniano chamado Lutero resolve quebrar com a unidade de fé na Europa, reinterpretando praticamente toda a doutrina cristã construída ao longo de vários séculos. Essa daqui talvez seja a ruptura mais famosa do cristianismo. Só que 5 séculos antes da Reforma Protestante, 5 séculos antes de Lutero, nós já tínhamos uma divisão com precedentes históricos muito mais profundos acontecendo na cristandade. E aqui eu tô falando do grande cisma do Oriente de 1054, que simplesmente dividiu ao meio a cristandade, separando-a entre Igreja Católica Romana no Ocidente e Igreja Ortodoxa no Oriente. Mas diferente do protestantismo, que tem causas e origens muito bem esclarecidas, o grande cisma de 1054 tem raízes muito antes de 1054. Nós podemos dizer que ela começa lá no século III ainda, e vai evoluindo, vai tomando corpo, até haver um rompimento oficial em 1054 que perdura até os dias de hoje. Primeiro, uma grande importância na questão desse cisma é justamente essa divisão, o que a gente chama de Oriente e o que a gente chama de Ocidente. Dentro do cristianismo, a gente viu essa grande ruptura, e aí você tem, né, essa, digamos, essa nova classificação de Oriente e Ocidente. E aí o Oriente acaba entrando não só a Igreja Ortodoxa, mas todas as religiões, pensa no mapa, né? Todas as religiões que tiverem para trás desse ponto. Então, as religiões orientais, tá? a gente tem que entender o seguinte. Até meados de 280, o Império Romano é quem dominava toda a porção que circunda o mar Mediterrâneo. E daí que vem a expressão Mare Nostrum, né? Que é o nosso mar, o mar é nosso. Então, norte da África, Oriente Médio, Ásia Menor e praticamente toda a Europa pertencia ao Império Romano. E um só era o imperador. Então havia uma forte unidade política nessa região sob o domínio romano. Porém, com a divisão do Império em ocidental e oriental por Diocleciano em 286, nós temos um princípio de desarmonia entre povos ocidentais e orientais do Império. Já em 330, Constantino transfere a capital de Roma para Bizâncio, naquilo que ele quis chamar de a Nova Roma. E é daí que nasce Constantinopla, a cidade de Constantino, que ficava na parte oriental do Império. E por fim, em 476, nós temos a fatídica queda do Império Romano Ocidental por ocasião das invasões de povos bárbaros que tomaram a cidade de Roma. Mas enquanto o Império Romano do Ocidente colapsava ao ser conquistado por povos bárbaros, o Império Oriental sobreviveu a tudo isso e continuou com o nome de Império Bizantino no Oriente por quase 1000 anos ainda. Então dá pra ver que por conta dessa divisão política do Império e posterior queda do lado ocidental, seria também inevitável que Oriente e Ocidente se afastassem ainda mais culturalmente. E consequentemente isso também afetou o desenvolvimento do cristianismo nessas regiões. Então é o seguinte, as primícias dos desentendimentos entre o Oriente e o Ocidente se deram da seguinte forma. Bom, o Oriente era dos gregos, né? E os gregos eram intelectuais, inventores da filosofia, eles desenvolveram a escrita, a arte, o conhecimento. E também não é de se estranhar que as primeiras e as maiores elaborações dogmáticas do cristianismo também viessem do Oriente, né? De predominância grega. Então, além do Novo Testamento ter sido escrito em grego, muitas questões teológicas acerca da Trindade, da pessoa de Cristo, de aspectos morais e de fé, também se deram no Oriente. E isso tudo sem contar os vários concílios ecumênicos dos primeiros séculos da cristandade, que aconteceram quase todos, ou se não todos, no Oriente. Então, se a tendência grega já era de desprezar os romanos por entender que eles eram inferiores culturalmente, imagina os pobres povos bárbaros, que nem sequer uma cultura basilar tinham, coitados. Já por outro lado, o Ocidente, né, herdeiro do direito romano, era muito mais disciplinado, eles eram mais práticos, e eles viam o grego como um tagarela, alguém que pensa muito, que mais fala do que faz, que é bem aquela idealização do filósofo, né, alguém que passa o dia inteiro só pensando nas coisas. Então os ocidentais, né, que eram muito mais práticos, eles eram muito mais disciplinados, eles tinham essa visão acerca dos gregos. E para acentuar ainda mais o distanciamento entre latinos ocidentais e gregos orientais,
Nós temos o idioma, que é um grande complicador. O latim, um dialeto da região do Lácio, na Península Itálica, era praticamente desconhecido e desprezado no Oriente. Já o grego, até o século IV, era a língua franca, sim, do Império Romano, mas deixou de ser no Ocidente com a divisão e a queda do Império Romano por ali. Agora a língua mais difundida seria o latim, e o grego passou a ser esquecido no Ocidente. Agora, nos voltando mais à questão religiosa mesmo, que afinal é a finalidade desse vídeo aqui, né? Haviam também tradições diferentes no Oriente e no Ocidente. Como, por exemplo, a data da Páscoa, o dia de jejuar, que os latinos faziam no sábado, já os gregos não. A Eucaristia, os orientais usavam pão fermentado na Eucaristia, já os ocidentais não, usavam pão ázimo. O celibato do clero, que no Ocidente era obrigatório, no Oriente não. Também quanto ao uso da barba, membros da Igreja Latina cortavam a barba sem problema. Porém, esse não era um costume que os gregos viam com bons olhos. Mas, como você pode perceber, essas não são tradições que afetam diretamente as verdades de fé, então eles deixavam passar sem maiores conflitos entre eles. Mas mais pra frente, temas como a filioque e a primazia do bispo de Roma iriam acirrar de fato os ânimos entre latinos e gregos, como iremos ver. Outra coisa muito importante de se ressaltar é que no começo o governo da igreja se desenvolvia como uma pentarquia, não uma monarquia como é hoje, né? Então basicamente eram 5 patriarcados fundados pelos apóstolos, e em cada patriarcado havia um bispo que governava a igreja daquela região. Então nós tínhamos o Patriarcado de Roma, o de Jerusalém, de Alexandria, de Constantinopla e de Antioquia. O Patriarcado de Roma era obviamente o que detinha primazia sobre os demais, por vários quesitos que não vale a pena a gente entrar aqui para esse vídeo não ficar com 1 hora de duração, né? Mas a dificuldade em aceitar a primazia de Roma por parte dos outros patriarcados foi basicamente um dos motivos que mais influenciaram no Grande Cisma de 1054. E a gente começa a entender bem isso quando a gente vê que em 330, né, Constantino havia transferido toda a glória imperial romana para Constantinopla. Então, basicamente, o atrito principal era entre os patriarcados de Roma e o de Constantinopla. Constantinopla agora era a capital do império e a cidade mais importante do mundo. O esplendor da corte imperial estava todo ali. Como é que eles iriam acatar ingerências de Roma, que se enfraqueceu ao longo do tempo, ao ponto de ser conquistada por bárbaros, entendeu? Esse era o pensamento. Já Antioquia e Jerusalém tinham poderes limitados como patriarcados, elas deixaram de ser cidades importantes para o cristianismo. E Alexandria, que era bem poderosa, ela perdeu sua importância após a anexação do Egito ao Império Muçulmano. Logo, Roma e Constantinopla, do Império Bizantino, reivindicavam para si a primazia entre os patriarcados. Vale acrescentar aqui algumas características muito importantes sobre o Vocês percebem como a questão religiosa ela está diretamente ligada à questão política, né? Uma ideologia toda voltada para a questão religiosa, mas que necessita dessa força do poder político. E isso continua assim até os dias de hoje. Império Bizantino. Primeiro que os imperadores bizantinos, ou seja, líderes seculares e não religiosos, eles tinham um costume muito forte de querer influenciar diretamente assuntos de competência eclesiástica, até para manter a Igreja Oriental sob seu controle, uma prática conhecida como césaropapismo. E isso poderia até não ser um grande problema se eles advogassem retamente por doutrinas corretas, só que não. Muitas vezes eles favoreciam justamente doutrinas heréticas, o que contrariava Roma, que conseguia se manter bem na doutrina correta. Grande parte das heresias que abalaram fortemente o mundo cristão surgiram justamente no Oriente, como as heresias do arianismo, do sabelianismo, nestorianismo, montanismo, gnosticismo, maniqueísmo. Mas eu queria citar aqui especialmente a doutrina do monofisismo, que assume hereticamente que Jesus tinha somente a natureza divina, o que contraria lá a questão das duas naturezas de Cristo, a divina e humana. Ou seja, eles negavam a humanidade de Cristo. Isso se dá exatamente por causa daquilo que eu falei. Os gregos eles tinham uma visão muito mais espiritual da fé do que humana.
E isso também se aplica à heresia do iconoclasmo, ou seja, a da quebra de imagens e ícones religiosos. E no século VIII era moda no Império Bizantino você destruir imagens sacras. Muitos bispos que passaram por Constantinopla e imperadores bizantinos aprovavam tal prática. Já tinha virado praticamente tradição. E a Igreja Latina, como era de se esperar, repudiava isso como uma grande heresia. E será que dá para acentuar ainda mais as divergências entre o catolicismo oriental e ocidental? Claro que dá, é só a gente voltar para a criação do Sacro Império Romano da nação franca no ano 800. Os francos eram um povo bárbaro que haviam se recém-convertido ao catolicismo, e eles tiveram um grande sucesso militar e político com Carlos Magno no século VIII, que construiu um grande império na Europa Central. E nessa altura do século VIII, os bizantinos lá do Oriente faziam pouco caso de defender a Igreja Ocidental dos ataques bárbaros, principalmente dos lombardos, que ameaçavam conquistar Roma e oprimir o papado. Daí, o Papa logicamente teve que apelar para Carlos Magno, que como católico fervoroso que era, atuou firmemente na proteção da Igreja de Roma. E como o Reino Franco havia se tornado um verdadeiro império por seu tamanho e pelas conquistas de Carlos Magno, o Papa, no ano 800, coroa Carlos Magno, César e Imperador Romano, formando assim novamente o Império Romano do Ocidente. Só que isso não foi lá bem recebido no Império Bizantino, que se recusava a aceitar um povo bárbaro como um novo império cristão. Eles viam isso como uma usurpação. Mas até aí tudo bem, apesar de todas essas divergências citadas, não havia ainda um cisma entre o Oriente e o Ocidente até o século IX. Constantinopla reconhecia Roma como patriarcado e vice-versa. Porém, a tensão de ânimos começou a se elevar com a ascensão de um patriarca constantinopolitano chamado Fócio, em 858. Fócio, que havia chegado de forma ilegítima ao posto de patriarca, abriu uma campanha violenta contra os cristãos do Ocidente. Apoiado pelo então imperador bizantino, Fócio condenava práticas latinas como a celebração da Eucaristia com pão ázimo, o jejum no sábado, mas principalmente a introdução da cláusula filioque no credo. Mas você deve estar se perguntando, o que seria o filioque? Bom, nós sabemos que o credo niceno-constantinopolitano, que advém lá do século IV, descreve a crença dos cristãos católicos, né? E em certa parte o credo dizia o seguinte: creio no Espírito Santo que procede do Pai. Porém, a Igreja da Espanha, em fins do século VI, acrescentou que, além do Espírito Santo proceder do Pai, ele procede também do Filho. E isso envolve questões teológicas muito complexas, então foge do escopo desse vídeo aqui. Mas fato é que a acusação de Fócio de deturpação do credo por parte dos latinos criou uma divisão teológica pesada. Did you like the movie? Yes, and you? Yeah, for sure. It was great. No, I loved it. Yeah, it was solid. Entre cristãos orientais e ocidentais. Um acusava o outro de heresia, que respondia falando que a heresia vinha do outro. Então, em 867, o patriarca Fócio excomungou o Papa São Nicolau I. Já em 869, 2 anos depois, o Papa Basílio I excomungou Fócio. Então houve efetivamente um cisma entre a Igreja Oriental e a Ocidental. Mas depois de muitos anos de bagunça, com reviravoltas e com a morte de Fócio em 898, a comunhão com Roma pôde ser finalmente restabelecida. Então foi algo que teve ali seu impacto, mas não durou por muito tempo. Mas com certeza isso serviu de precedente histórico para o que viria a ocorrer mais de 150 anos depois disso. E é claro que aqui eu tô falando do cisma definitivo de 1054, né? Então só para resumir, para você entender como é que nós chegamos até aqui, o lento desentendimento que se decorria ao longo do tempo entre as duas metades da igreja tinha múltiplas causas. A evolução diferente dos ritos e práticas, que eram mais fixos e uniformes no Oriente, mais variados no Ocidente, desacordos teológicos e morais não tão importantes assim, como a questão da barba lá, por exemplo. Nós ainda tivemos a introdução da filioque no credo por parte dos latinos, que gerou um mal-estar entre os bizantinos. A má vontade também do patriarca de Constantinopla em reconhecer o primado da sé de Roma. Mas, apesar do cisma de Fócio no século IX, nós ainda tínhamos uma única igreja católica, mesmo que dividida entre ocidental e oriental. Só que a ruptura final e definitiva em 1054 tem na sua causa a ambição de um único homem, Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, que desejava ser o chefe único de uma igreja que subordinasse todas as dioceses do Oriente. E o erro dos ocidentais, e principalmente do Papa Leão IX, foi o de não perceber que a ruptura era um desejo claro de Miguel Cerulário,
E por ocasião do envio de 3 legados papais a Constantinopla pelo Papa Leão IX, composta pelo cardeal Humberto e 2 outros prelados, a fim de discutir as acusações de Cerulário contra a Igreja Latina e as relações entre Oriente e Ocidente, que se desgastaram bastante, ainda mais após a decisão radical de Cerulário de fechar igrejas e mosteiros latinos em Constantinopla, Miguel Cerulário se mostrou bastante intransigente. Nem se encontrar com os cardeais enviados pelo Papa ele quis. E numa decisão talvez precipitada, os legados papais recorreram ao recurso extremo. Excomungaram a Miguel Cerulário, que logo respondeu na mesma moeda, excomungando o Papa. E em 24 de julho, um sínodo oriental consagrava a ruptura, reforçando ainda mais a rivalidade entre Oriente e Ocidente, que nas cruzadas, com um lado atacando o outro, teria consequências trágicas, usando os pretextos do cisma para tal. E um fato um tanto curioso da gente mencionar aqui é que, por ironia do destino, Constantinopla, que outrora se levantou contra o Ocidente usando a questão da procedência do Espírito Santo, foi capturada pelos maometanos em 1453, justamente no dia de Pentecostes, que representa nada mais nada menos que a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo. Então eu não sei se é coincidência ou não, mas é um tanto curioso. Hoje em dia, as excomunhões mútuas entre o Patriarca de Constantinopla e o Papa já foram anuladas depois do Concílio Vaticano II, mas parece que é mesmo ilusão a gente pensar numa reunificação de Oriente e Ocidente sob uma mesma Igreja Católica. Lembrando que você pode se tornar um membro do canal, então se você quer ajudar o canal a seguir em frente nesse projeto de difusão do conservadorismo... Eu vou pôr o outro vídeo, enquanto eu coloco aqui. Tá rolando um assunto para quem é católico e acompanha algumas notícias sobre a igreja. Tá rolando um assunto na internet falando sobre um possível cisma com a igreja na Alemanha. Os bispos alemães, eles estariam dando bênção para casamentos homossexuais. E algumas outras questões que são questões dogmáticas da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, alguns estudiosos falam num cisma da Igreja Alemã com Roma. Eu ainda não tenho condições de emitir nenhuma opinião sobre esse assunto, porque não parei para estudar. E as fontes que eu li não são fontes tão seguras assim. Mas, se está rolando esse assunto dentro do mundo católico, é porque a possibilidade não é tão distante assim. Bem, vou colocar esse aqui. Vai dar tempo certinho, a gente tem 10 minutos, vai dar tempo certinho da gente ver ele todo. E aqui é uma biografia de Martinho Lutero, que aí é o segundo grande cisma da igreja, que é a Reforma Protestante, tá? Avançar, que ele tem quase 1 minuto de introdução. Um homem está acima de todos os outros quando se fala em reforma protestante, Martinho Lutero. Ele foi o epicentro desta ruptura com a Igreja Católica, mas ele também exerceria um papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Ele entrou para o monastério agostiniano, onde obteve o grau de bacharel em artes e mestre. Um ano depois, ele tomou seus votos para se tornar um monge. Em 1511, ele foi transferido para o monastério de Wittenberg e se tornou professor de literatura bíblica. Um padre chamado John Tetzel estava vendendo indulgências. As indulgências eram uma forma de penitência paga, permitindo que as pessoas comprassem um pedaço de papel, o qual permitia-lhes o direito de cometer pecados. O grau de cada um era determinado pelo preço que pagavam. Lutero indignou-se com esta prática. Na mesma época, ele estava lecionando sobre o livro de Romanos e descobriu o versículo 1:17 de Romanos.
Ele concluiu que um homem em Cristo, pela fé, pode ter a justiça de Deus a seu favor sem a necessidade de indulgências ou outras formas de penitência. Esta se tornou sua grande experiência de conversão. Foi a combinação destas coisas que resultou nas famosas 95 teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. Nestas teses, ele atacava severamente a igreja. Ele discordava de qualquer doutrina que não fosse fundada nas Escrituras. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal exigindo que ele se retratasse sob a ameaça de excomunhão. Em 1521, numa assembleia em Worms, ele fez sua declaração imortal. Aqui estou, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Este é o local atual desta marcante reunião. Worms, Alemanha. Em 10 de dezembro de 1521, ele queimou publicamente a bula papal. Sua literatura se tornou bastante ativa. Suas publicações atacavam as doutrinas da igreja que ele sentia que contrariavam as Escrituras. Eu me encontro numa sala onde este homem viveu. Ele atravessava esta porta, ele caminhava por este piso de madeira, ele se aquecia naquela fornalha. E não há dúvidas quanto a isso, ele precisava de amigos sacros e seculares. E estes escritos realizaram este propósito. Havia outros tratados que seriam escritos mais tarde, e o maior deles foi sua contribuição teológica, a qual intitulou A Escravidão da Vontade. Este foi editado em 1525 e foi feito em resposta a um violento ataque do humanista Desidério Erasmo. Nesse mesmo ano, quando ele tinha 42 anos de idade, houve uma revolta de camponeses. E ele teve que redigir uma negativa de ligação. Na verdade, ele redigiu uma condenação inflamada da revolta. E foi neste mesmo ano que ele casou-se com Caterina von Bora. Estou sentado em meio aos móveis que Lutero utilizava. Ele sentava-se nesta cadeira, ele usava esta mesa. Se houvesse convidados em sua casa, era desta mesa que ele conduzia suas preces noturnas. E não há dúvidas de que ele foi um reformador. Um rebelde é uma pessoa que tenta mudar o passado. Um reformador é uma pessoa que tenta mudar o futuro. E qualquer reformador religioso sabe que não se pode afetar sucessivas gerações a menos que se forneça a elas uma Bíblia em sua própria língua. O passar dos anos foi fundamental para sua literatura. Os anos que precedem setembro de 1522, quando pela primeira vez para Lutero, impresso em língua alemã, veio um Novo Testamento. Nesse momento aí, que Lutero, ele traduz a Bíblia do latim, e a gente viu, né, no outro vídeo, a questão da Bíblia que era escrita inicialmente em grego, depois foi escrita em latim, e era a língua como se fosse uma língua universal, como o inglês é hoje, por exemplo, era o latim. Então, a maioria das pessoas, apesar de ser a língua mais falada na concepção de mundo que se tem aqui, era a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, e, além disso, ela também dificultava o acesso à informação e dificultava os estudos teológicos da Sagrada Escritura. Então, o que Lutero fez é de grande importância para a teologia bíblica de maneira geral. Porém, a gente vai ver aqui que ele teve uma concepção diferente para lidar com a questão dos livros e, por isso, retira 7 livros dessa Bíblia
que passa a ser chamada depois de Bíblia Católica, mas era a única que existia, tá? Sua obra mais importante foi a tradução da Bíblia alemã. Foi uma tradução do Novo Testamento em grego de Erasmo. Em sua classificação, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse foram postos no final da publicação como não canônicos. Ele não acreditava que eles pudessem ter sido diretamente inspirados por Deus. Durante os primeiros 14 anos da conclusão daquela Bíblia, ela, ou partes dela, passaram por 377 edições. Ele ensinou ao mundo como protestar contra os maus procedimentos dos papas e potentados daquela época. E não apenas protestou, mas tornou isto permanente. E ele conseguiu isso oferecendo uma Bíblia na linguagem que todos entendiam. Tem uma questão que é muito importante. Eu tive bastante dificuldade em encontrar vídeos que fossem vídeos neutros, tá? Como assim vídeos neutros? Vídeos que não falassem mal nem de uma igreja, nem da outra, e também vídeos que não detonassem com o Código Martim Lutero, tá? Muitas situações que são colocadas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque até, assim, mesmo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou ter muita gente que vai detonar com Martinho Lutero, vai falar muito mal, vai falar coisas até absurdas com relação a ele. Se eu for procurar alguns vídeos que falem sobre o cisma da igreja, vão colocar os ortodoxos como se fossem figuras demoníacas, né, que foram responsáveis pela primeira ruptura com a igreja. Então, assim, aqui nessa concepção, eu quis passar uma concepção bastante histórica e bastante neutra com relação a esses dois grandes cismas da igreja, ok? Repetindo, tem trabalho na plataforma, vai lá dar uma olhada. Quem ficou com menos de 7 no teste, é muito importante que faça o trabalho, tá bom? Beijo para vocês, tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.